Oi, tudo bem? Hoje eu vou te dar algumas dicas de como fazer as melhores escolhas alimentares no supermercado usando os rótulos dos alimentos. A primeira dica que eu dou é olhar a lista de ingredientes, que vai mostrar a lista dos ingredientes que estão nesse alimento na ordem que eles mais predominam. Então é o ingrediente que mais tem até o ingrediente que menos tem. Eu tenho aqui 2 biscoitos. Esse aqui é um biscoito de leite e mel com cereais integrais, que se você olhar os ingredientes, o primeiro ingrediente que mais predomina nesse alimento é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, a gente já sabe que esse aqui não é um alimento integral. Mas a farinha de trigo integral, ela está na lista em segundo lugar. Então, ela contém um pouco de farinha de trigo integral, mas não é o principal ingrediente. Já esse aqui, que diz que é um biscoito integral com leite e granola, o primeiro ingrediente também é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. A farinha de trigo integral, ela tá em 13º colocado. Então quase não tem farinha de trigo integral nesse alimento. E uma coisa que chama atenção é que o açúcar é o segundo ingrediente da lista. Então, eu não quero entrar no mérito de marca, tá? Não é esse o nosso objetivo. Mas para fazer uma comparação, então nenhum desses 2 biscoitos aqui são integrais. Eles contêm um pouco de farinha de trigo integral, sendo que nesse aqui está em segundo lugar e nesse aqui em 13º lugar. Então já assim, você só olhando a lista você já consegue fazer uma escolha melhor, né? A segunda dica que eu dou é olhar o tamanho da lista de ingredientes. Então, quanto mais ingredientes aquele alimento tiver, mais processado ele é. Eu trouxe como exemplo esse iogurte aqui de mel. Olhando para ele, você acha que é um produto mais saudável, né? Se você for olhar os ingredientes e contar quantos ingredientes tem, você vai se surpreender, porque ele tem 15 ingredientes. Sendo que dos 15 ingredientes, 3 são açúcares. São 3 tipos de açúcares diferentes nesse iogurte aqui. Então, realmente, ele é bem processado. A terceira dica que eu dou é olhar a porção da embalagem. Quando você está no mercado e pega um alimento e começa a analisar as informações nutricionais, é muito importante que você olhe primeiro a porção que aquelas informações nutricionais se referem. Por exemplo, esse pacote aqui de bisnaguinha, ele mostra nas informações nutricionais uma porção de 50 gramas, a que se refere a 2 bisnaguinhas e meia. Agora me diz, quem é que come 2 bisnaguinhas e meia? Então, você nunca vai saber exatamente o que você está ingerindo. Para você saber, você vai ter que recalcular essa tabela, porque ou você vai comer menos que 2 bisnaguinhas e meia, ou você vai comer mais que 2 bisnaguinhas e meia. Então, o fabricante não teve o bom senso, né, de colocar a quantidade da porção adequada com o que uma pessoa realmente vai ingerir. A quarta dica que eu dou é olhar o percentual de VD, que é o valor diário, que nada mais é do que o percentual de nutriente que aquela porção de alimento atinge. Então, se aquele nutriente for igual ou menor a 5, quer dizer que ele está presente em baixa quantidade naquele alimento. Maior ou igual a 20, quer dizer que aquele nutriente está em quantidades altas naquele alimento. E entre esses 2 valores, são valores intermediários. Um exemplo aqui é nesse alimento que se diz integral e diz que é fonte de fibras, as fibras aqui do percentual VD estão em 11%. Então realmente é um alimento rico em fibras.
Bom, eu quero deixar bem claro para vocês que todos esses alimentos que eu usei nesse vídeo são apenas para mostrar a importância de ler o rótulo, de ler todo o rótulo, tá? Porque todos eles são ultraprocessados, ricos em gorduras, ricos em açúcares, então não são exemplos de alimentos saudáveis, ok? São apenas para ilustrar o que eu estava falando. Em relação ao Happy 10, nós vimos que na embalagem falava sobre as fibras, que era rico em fibras, e no rótulo a gente viu realmente que ele é rico em fibras. Mas se você continuar lendo o rótulo, ler todo o rótulo, você vai perceber que ele também é super rico em gorduras e rico em sódio. Então ele não é uma boa opção, você já descartaria, certo? O iogurte, que você acha que é natural, mas tem um gostinho de mel. Também, se você ler o rótulo, você vai perceber que tem 3 tipos de açúcares. As bisnaguinhas, você acha que está consumindo uma certa quantidade de nutrientes, né, de ingredientes, mas na verdade eles te induzem ao erro, porque ali diz que são 2 bisnaguinhas e meia, o que se refere às informações nutricionais. Também é errado, não poderia, né, fazer dessa forma. Os biscoitos, os 2 falam na embalagem que são integrais, e a gente viu nos ingredientes que eles não são integrais. Eles têm a farinha integral no produto, mas não é a primeira da lista, né? Então ele não é um alimento integral. Então tudo isso é só para ilustrar, tá? Gente, não levem como recomendação de alimentos de forma alguma. Bom, eu espero ter ajudado a fazer você entender melhor o rótulo dos alimentos, a como ler esse rótulo, para que assim você possa chegar no mercado e realmente pegar os alimentos e analisar e poder escolher assim o alimento mais saudável, o alimento que tenha mais fibras, o alimento que seja menos processado, que tenha menos açúcares, menos gordura trans, menos gordura saturada e menos teor de sódio, certo? Então é isso, gente. Obrigada e tchau!